Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Estou voltando aqui para comentar sobre meu último vídeo que talvez não tenha sido entendido da forma que pretendi, principalmente quando falei sobre a torcida do Vasco. Citei em especial os ditos influenciadores políticos das redes sociais. Só para deixar claro, quando citei esses personagens, eu não generalizei. Citei claramente que existe gente que aparece na TV querendo roubar a cena, dando a entender que toda a torcida do Vasco pensa da mesma forma. Isso está errado. Infelizmente, como São Januário está pequeno para a torcida e o tal do sócio-torcedor, muitos filiados a torcidas organizadas têm prioridade na compra de ingresso, parece que eles falam por toda a torcida. Parece que a maioria deles são os de sempre, as mesmas pessoas. Cuidado, estou falando que parece, não estou generalizando, só estou dizendo que com alguns benefícios que o plano de sócio-torcedor oferece, eles têm mais facilidade para adquirir o ingresso e sobra pouco para os demais torcedores. Após a vinheta vou explicar, acho que com mais clareza, o que tento sempre dizer. Se você entender o que vou tentar dizer, dê o seu like e se inscreva, se ainda não tiver feito. Se discordar, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Volto já. Como todo mundo sabe, o Vasco tem milhões de torcedores, muitos milhões, tanto no Rio de Janeiro como no resto do Brasil. E é sabido que São Januário só comporta um pouco mais de 20 mil assistentes. E a grande maioria da torcida pensa diferente daqueles palhaços que aparecem na frente das câmeras das TVs. São bufões que preferem se comportar como se estivessem num palco, tentando aparecer como se isso nos influenciasse. Isso tem me cansado muito. Não penso pela cabeça dos outros. Eu tenho minhas próprias opiniões e uso a lógica para me orientar. Só me associo a pessoas que pensam como eu, com independência. E a minha coerência me obriga a não cair em truques usados pelos espíritos de porco que sonham com a volta da bagunça no Vasco. Outros que ganharam muito protagonismo nos dias de hoje são os ditos influenciadores digitais que citei no vídeo. São pessoas que parecem interessadas em criar tumulto que tem dois objetivos. Um é conseguir visualizações e ganhar inscritos em seus canais. São os verdadeiros garimpeiros de migalhas do YouTube. O outro objetivo desses caras é tentar agradar os políticos vascaínos, os velhos e os novos. Eles perseguem apoio deles ou mesmo já são patrocinados por eles. Eu, pode acreditar, nunca me considerei influenciador de nada ou ninguém. Longe de mim. Nunca tive e nem tenho intenção de fazer a cabeça de ninguém. Minha intenção é contribuir para abrir mentes e nunca ganhar a vida com isso. Meu canal no YouTube tem como objetivo dialogar com pessoas de mente aberta e juízo no lugar. Aliás, estou muito velho para ganhar a vida com isso. Minha vida já está bem resolvida. Por isso, se você espera que eu tenha algum propósito diferente do que disse, desista. Por isso, sempre incentivei meus amigos a ouvir os dois lados quando topamos com situações questionáveis. A novidade que as hienas jogaram no ventilador é com relação aos atrasos de pagamento do Vasco com relação à compra de alguns jogadores do elenco. O que essas pessoas sabem, mas fingem não saber, porque o escândalo e o tumulto são seus pratos preferidos, é que num planejamento orçamentário, às vezes as coisas não são realizadas da forma como programamos. No caso do Vasco, o orçamento pode, por vezes, não ser seguido da forma planejada, mas isso não quer dizer que o Vasco esteja dando calote em ninguém. No caso do Vasco, essa disfunção, que reconheço ser um erro, pode ter sido causada por uma intercorrência não esperada. Imagina, por exemplo, se você tem suas contas todas equacionadas e de repente surge uma cobrança ou uma necessidade não prevista que você é obrigado a quitar com prioridade. O que você faz?
Você paga essa, mesmo que tenha que atrasar aquela que estava relacionada no seu orçamento, e tenta renegociar seu pagamento. Simplesmente isso. Levante a mão quem nunca passou por essa situação, a não ser que você seja muito abonado. E imagine se isso não pode acontecer no Vasco. Um clube repleto de segredos e mistérios em sua história. Outra coisa que deixo bem claro aqui é que o fato de atrasar algum ou alguns pagamentos não significa que a empresa não tenha dinheiro. A verdade é que num orçamento onde as coisas devem ocorrer na maior parte das vezes da forma como foram previstas, nem sempre isso acontece. E com relação ao orçamento de 2023, está previsto que a entrada de dinheiro relativa ao novo aporte da 777 ocorrerá em agosto, quando provavelmente os débitos serão quitados. Dizem que serão 120 milhões de reais somados às receitas mensais normais, suficientes para arcar com os débitos previstos até o final do ano. Isso quer dizer que até agosto nada será pago? Não, não é isso. As despesas que devem ser pagas com o fluxo de caixa estão garantidas. Nada está faltando, nenhuma conta está atrasada, não está faltando nada para que a empresa funcione normalmente. Nenhum salário de jogador contratado está em atraso. Estou falando de salário. Nenhum tributo está atrasado, como dizem. Podem ter surgido algumas despesas não previstas, como uma cobrança inesperada. Coisa que quase nunca acontecia no velho Vasco, não é mesmo? Isso pode ter forçado a empresa a fazer ajuste no orçamento, tirando o dinheiro de um lado para quitar essas surpresas, deixando o caixa descoberto momentaneamente. Assim como o próprio orçamento de receita pode ter furado em algum ponto, como por exemplo a falta de dinheiro previsto com a premiação da Copa do Brasil, que o Vasco esperava contar e que não ocorreu. Imagine você contar com uma entrada de dinheiro, qualquer que seja, e ela não acontecer, e você deixar de pagar uma conta ou cumprir um compromisso. Por isso, você vai aceitar que lhe chame de caloteiro? E se você ajustar seu orçamento e pagar o débito, por exemplo, com um empréstimo, mesmo que tenha que pagar juros, você se acha um mau pagador? Afinal, o banco serve para quê? Que atire a primeira pedra aquele que nunca passou por aperto. Além disso, nesse mundo novo do futebol, existem muitas coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, lembram quando falei em outro vídeo que o pagamento do RCE, o Regime Centralizador de Execuções, vencia todo dia 5 e que o Vasco deveria recolher 20% de todas as suas receitas do mês anterior para quitar dívidas lá relacionadas? Pois é quase impossível fechar um balancete do mês anterior até aquela data e ainda preparar o pagamento e recolhimento até o dia 5. Pois é, quem decidiu essa data, eu acredito, não deve ter sido um contador. Com certeza deve ter sido um desses brilhantes advogados ou funcionários da nossa justiça. E na época em que surgiu essa novidade, esse acordo estava na mão dos competentes dirigentes do clube associativo. Por isso, não se deixe manipular pelos enganadores, provocadores que têm prazer em irritar as pessoas sem levar em consideração o sentimento das pessoas. Por isso, falei no vídeo anterior que tem gente capaz de colocar alguma coisa na água que bebemos para nos transformar em imbecis. E o pior é que tem gente que cai nessa armadilha. Por causa disso, tenho insistido para que assistam os meus vídeos em que falo sobre a SAF e sobre a dívida do Vasco, onde friso que administrar uma empresa de futebol não é a mesma coisa que administrar um clube associativo, onde basta ter um conselho deliberativo e um conselho fiscal cooptado para fazer o que quiser, sempre confiando que o Estado lhe socorra no sufoco. Empresas de futebol têm que ter conselhos que têm o mesmo objetivo do patrão, senão eles quebram juntos, vão para o buraco juntos. E uma empresa de futebol pode falir, sim. A administração da empresa Vasco SAF
tem que trabalhar com um olho no peixe e outro no gato. E o gato que falo não tem nada a ver com o felino que muita gente tem em casa. E repito, sei que o Vasco não é para os fracos, mas quem tem uma cruz como símbolo não pode desistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF.